Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje apresentamos o Encontro com Kardec número 91, onde nós vamos abordar as questões de 1003 a 1009. Aconselho que sempre faça a sua prece inicial, pedindo a presença de bons espíritos para que nos ajudem à elucidação dessas questões, ao conhecimento da doutrina dos espíritos. E, evidentemente, não posso deixar de pedir, como sempre, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o joinha, comente, compartilhe. Vamos ajudar a divulgar a doutrina dos espíritos. E vamos agora para o início do estudo. Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Penas e gozos futuros. Duração das penas futuras. Perguntas 1003 a 1009. Duração das penas futuras. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionada ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que a crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair do estado de inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. São Luís. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. São Luís. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro
não seria a negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizes que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Eu creio que deve ter reparado que as questões 1003 a 1009, essas agora, foram todas respondidas pelo espírito São Luís. O São Luís foi o rei Luís IX da França, que viveu por volta do ano 1220 e era conhecido como o Bom Rei Luís. Esse é um espírito muito evoluído. Ele teve a sua passagem aqui na Terra marcada pela moral elevada, assim, muito dedicado à fé e principalmente aos pobres. Ele era assim como um tipo Robin Hood, porque ele taxava os nobres para melhorar a vida dos pobres, né? Bem, nada acontece no universo que não obedeça à lei de Deus. As coisas não acontecem por acaso ou ao sabor das vontades. Quando a gente está desencarnado, o tempo passa de forma diferente. Se parar para pensar, isso tem lógica numa visão até física, da física. Porque para quem está aqui na Terra, o tempo passa conforme o planeta gira, né, em torno de si mesmo e em torno do Sol, né? São os dias, os anos. É assim que a gente sente. Mas a partir do momento que a gente sai da perspectiva, se, por exemplo, você estiver, vamos dizer, em Marte, o tempo vai passar de maneira diferente. A sensação que a gente vai ter no tempo vai ser diferente. Um ano em Marte, por exemplo, são praticamente 2 anos da Terra. Se estiver em Júpiter, ainda mais longe ainda, né? 1 ano de Júpiter são 11 anos aqui na Terra. Então, se na espiritualidade, aqueles que se afastam um pouquinho da Terra têm a noção diferenciada, e se você está lá na espiritualidade ou em outro local, quer dizer, você não estaria afeto ao mesmo movimento em relação ao Sol aqui na Terra. Então, o tempo passa diferente. Esse é um ponto. Essa sensação do tempo na espiritualidade pode ser diferente, como disse, do que a gente tem aqui na Terra. Principalmente para o espírito que está sofrendo, porque ele tem a impressão de que está sofrendo pela eternidade. Porque não para, continua sofrendo. Não tem um descanso, vamos dizer assim, né? Ele não sabe quando aquilo vai parar. Quando a gente está aqui na Terra e tem um sofrimento, você sabe que o dia de amanhã virá, né? Então amanhã pode ser diferente. Mas na espiritualidade, o espírito, esse espírito pouco evoluído, ele está em muito sofrimento, ele não tem essa noção da dimensão do tempo. Então ele acha que aquilo vai durar para sempre, né? E para ele é eterno. Como já foi dito no encontro anterior, em algum momento o espírito que está em sofrimento vai começar a se inclinar para o arrependimento. A questão é que pode ser mais longo
ou mais curto esse tempo. Negar esse conceito é negar a lei da projeção, da progressão dos espíritos. Seria negar a bondade infinita de Deus. E esse tempo de sofrimento é relativo à evolução do próprio espírito. Mesmo aqueles em que podem ser impostas determinadas questões de tempo, né? Existem espíritos tão ou totalmente embriagados pelo mal que precisam realmente ficar um tempo maior na espiritualidade, privado de certas opções. Mas até esses, quando Deus identifica o início do seu arrependimento, também terão um tempo de sofrimento abreviado de alguma forma. Dessa forma, jamais será imposta uma determinada sanção a um espírito que dure eternamente, quer dizer, para sempre. Isso não tem lógica nenhuma. Se comparado com a infinitude do universo, qualquer falta cometida numa determinada encarnação será extremamente pequena. Isso para justificar que esse espírito, quer dizer, qualquer um de nós, não teríamos nunca mais a possibilidade de nos redimir. Não pode ser assim. Veja que essa última questão, a 1009, foi respondida por outro espírito altamente evoluído que já se manifestou em outras ocasiões, em outras questões do livro. Santo Agostinho. Nós vamos ver agora a resposta de Lamennais. Lamennais foi Félicité Robert de Lamennais. Ele foi um padre, político, filósofo, escritor francês, né? E teve uma participação destacada na história e na política da França. Ele viveu no fim do século XVIII até meados do século XIX. Foi atuante, né? Dedicado ao novo cristianismo caritativo, não punitivo, e foi rejeitado pela Igreja Católica, porque, evidente, era totalmente divergência do pensamento da hierarquia naquela época. Ele defendia a liberdade de pensamento, discussão de assuntos humanos, políticos, que eram condenados pela Igreja Católica. Vamos ao texto da resposta dele agora? Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós, e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que se não extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras, capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamennais. Nem é preciso fazer comentários adicionais, porque essa resposta que ele deu é muito clara, né? A mensagem é muito clara. A próxima resposta foi dada por Platão. Eu creio que todos conhecem, ou ao menos já ouviram falar do Platão. Filósofo, matemático grego, né? Ele viveu na Grécia Antiga 400 anos antes de Cristo. É um dos principais pensadores de todos os tempos, né?
de todas as épocas e é a base da filosofia ocidental. O Platão foi, inclusive, discípulo de Sócrates e fundou a primeira academia de Atenas, que foi a primeira instituição de nível superior do mundo. Né? Vamos ver o que ele respondeu sobre essas questões? Guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr. Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que, de outra forma, compreenda a eternidade dos castigos. Pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Agora vamos ver a resposta do maior dos apóstolos em bondade, em caridade, em sabedoria, em fidelidade aos princípios cristãos e outras coisas do gênero, né? Magnânime. Nada menos do que Paulo apóstolo. Veio nos trazer uma mensagem esplêndida para a humanidade, abrilhantando em muito a obra de Kardec. Vamos ver? Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me,
Ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas, e no qual estas não mais acreditam quando se tornam maiores. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal, sob formas mais condizentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes da vossa época. Quem é, de fato, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo, que é o castigo. A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Paulo, apóstolo. Dispensa comentários. Por último, nós temos aqui o comentário de Kardec sobre todas essas questões, onde nos incentiva a pensar na lógica da existência humana em relação à bondade divina. Nos indica sobre o sentido das penas, que jamais poderiam ser eternas, porque isso contraria totalmente a lei divina. Vamos ver. Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhe são apresentados de forma que sua razão se recuse a admiti-los, não terão nenhuma influência sobre ele. Longe disso, o homem rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se ao contrário lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito magnânimo, muito inteligente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, inflexível em seu rigor e pune com o suplício máximo as 3/4 partes de seus súditos, por uma ofensa ou uma infração às suas leis, mesmo aqueles que faliram por não as haver conhecido. Não haverá aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus sabe tudo, já sabia, ao criar uma alma, que esta viria a falir ou não.
Ela estava, pois, desde a sua formação, predestinada à desgraça eterna. Isto será possível racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, pelas suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre, e Deus faz depender o momento da sua redenção dos esforços que ela empregar para o conseguir. Isto todo mundo pode compreender, e a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas desta maneira, haveria muito menos incrédulos. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, conquanto se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. O vocábulo eterno, neste caso, não quer dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma moléstia de longa duração, dizemos que nosso mal é eterno. Que há, pois, de surpreendente em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, também se exprimam do mesmo modo? Não nos esqueçamos principalmente de que a inferioridade dos espíritos, por não lhes permitir divisar o ponto extremo do caminho, leva-os a acreditar que sofrerão para sempre, o que para eles é uma punição. Aliás, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, pois essas imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada em sentido figurado e que deve ser entendida como significando fogo moral. Aqueles que acompanharam, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo a que já nos referimos e pensam que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras, também decorrentes do progresso das luzes, reunirá em seu seio muitas ovelhas desgarradas. Pois esse texto claro e objetivo nem dá para comentar, né? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do Encontro com Kardec número 91. E eu quero agradecer a sua presença assistindo a esse estudo que fazemos semanalmente. No próximo encontro, no 92, nós vamos ver as últimas questões do Livro dos Espíritos. Não esqueça de fazer a sua inscrição, se não for inscrito, seu joinha, evidentemente. Na sua prece de encerramento desse estudo, não esqueça. Muito grato. Fique na paz.